colocar para gravar. Então, nosso querido diretor Renoi deu boas-vindas para todo mundo e hoje é um dia muito especial, dos nossos 20 anos, né? Os 20 anos agora no mês de maio. Então, há 20 anos a Elo trabalha para promover formação humana e empregabilidade de adolescentes e jovens e juntos com todos vocês, nossos parceiros, clientes, amigos, jovens, aprendizes, ex-aprendizes e a nossa equipe querida, engajada, nós promovemos transformação social. A nossa visão é ser reconhecida como uma organização de excelência nessa área de transformação social na vida dos adolescentes e trabalhamos baseados em valores de respeito e amor ao próximo, ética, transparência, responsabilidade socioambiental, propósito, paixão, gratidão e fé. E já há 20 anos a Elo trabalha com educação socioambiental e profissionalização dos jovens para alcançar essa transformação, então, em diversas áreas, na questão da pobreza, educação, igualdade, trabalho, e sempre em parceria com muitas pessoas, especialmente as pessoas que estão aqui conosco e que estão aí apoiando esse trabalho, contratando jovens e apoiando todos os projetos da Elo. A Elo tem 2 projetos, o Plantando Esperança, que é um projeto mais curto para os jovens se prepararem para entrar no mundo do trabalho. Esse projeto ele acontece por meio de doações, parcerias, voluntariado. No ano passado, esse projeto a gente já fez mais de 20 turmas desde 2008, mais de 600 jovens foram capacitados. No ano passado a gente trabalhou com 30 jovens, nossa meta eram 200. Porém, com a pandemia, foi muito desafiador fazer o projeto, então fizemos uma mentoria online junto com as mulheres do Brasil, junto com a Playing for Change, com o apoio maravilhoso da RH Nossa, e também com o apoio e parceria da FAS. O outro projeto é o projeto Plantando o Futuro, que é o programa de aprendizes, que acontece aqui em Curitiba, região metropolitana. Trabalhamos com jovens de 14 a 21 anos em parceria com empresas. Então, os jovens ficam conosco e com a empresa num contrato de trabalho de aprendiz por 16 meses, estudando, fazendo treinamento de 400 horas na Elo e 880 horas de trabalho prático na empresa. Neste projeto, nós já trabalhamos nesses 20 anos com mais de 7 mil adolescentes e jovens, e só no ano passado, mesmo com a pandemia, nós conseguimos atender 970 adolescentes e jovens aprendizes. Esse número é um número que ele foi acontecendo durante o ano, reduziu bastante o número de jovens do ano anterior, porém, foi um número também bem significativo. E implantamos o treinamento online. Foram 5.862 horas de treinamento só para os aprendizes no ano passado, disso 78% foram treinamento online. Nesse ano, que foi um ano bastante desafiador, os nossos instrutores desenvolveram várias metodologias, várias possibilidades para que o aprendiz não tivesse defasagem de conteúdo, ou seja, muitas vezes os jovens não têm acesso ao Meet, ao Google naquele dia, a internet está ruim, então os instrutores enviam as atividades pelo WhatsApp, muitas vezes os jovens tiram foto do caderno, para que o conteúdo seja alcançado. Né? Então, a gente, a cada dia tem aprendido um pouco mais como trabalhar no online, como levar para os jovens esse conteúdo. E a gente pede, então, que as empresas também deem apoio, também sempre nos ajudem a verificar como é que está a parte de tecnologia desses jovens, né? Se eles estão conseguindo acessar as aulas, se eles estão conseguindo fazer as atividades, os formulários, os questionários e todo o material que os instrutores enviam para eles. Aqui quero falar um pouquinho para vocês do reconhecimento, né? Então, mesmo aí nesses tempos bastante desafiadores, a Elo tem recebido diversos reconhecimentos públicos. Então, participamos em 2019 e 2020 do programa VOA, que é um incentivo da Ambev para desenvolvimento de gestão. Ganhamos o prêmio do programa Impulso, que é de gestão do terceiro setor, então na parte de liderança e gestão financeira, e recebemos também, em 2019, um selo SESI ODS. Em 2020, então, concluímos o programa VOA com excelência, com 96 pontos de 100, recebemos novamente o selo SESI ODS, agora também em 2021,
e também alcançamos o selo do AR, que é um selo de reconhecimento, que é uma organização de gestão e transparência no Brasil inteiro, e ele é válido por 3 anos, porque aí ela alcançou 49 pontos de 52, na questão de diversas áreas de gestão. Então, parabéns a todos vocês que estão envolvidos, né, para garantir essa transparência, parabéns a toda a nossa diretoria, conselho, que sempre nos ajuda a alcançar melhores estratégias aí para a gente poder ter esse reconhecimento social e a comunidade entender que a ela faz um trabalho bastante significativo junto com todos os nossos parceiros e com todo o nosso time. Na comunicação, então, o ano passado foi um ano de inovação para todos nós, e a gente fez 40 lives durante todo o ano pelo Instagram, né, que é uma ferramenta bem interessante. A gente estava, no final de 2020, com 1.740 seguidores no Instagram, e a gente teve um público diferente aí de vários lugares do Brasil durante o ano, acompanhando essas lives de todos os assuntos que vocês possam imaginar, trazendo um pouco mais de conforto e um pouco mais de inteligência emocional, para que as pessoas pudessem lidar com todos os desafios da pandemia. Aí, eu acho que é sempre importante a gente trazer os resultados financeiros. 2020, como em todas as organizações e as pessoas do mundo, foi um ano desafiador, mas a ela, assim, conseguiu manter o equilíbrio financeiro, né? Fizemos mais de 40 ações para reduzir custos, negociamos, conversamos com nossos fornecedores, parceiros, então sou muito grata a todos os nossos parceiros que estão aqui, que entenderam a situação e conseguiram nos ajudar a manter o trabalho. Então, esse gráfico, ele mostra um pouquinho, assim, as entradas de recurso na Elo. Em 2009, 91% foi relacionado ao programa de aprendizagem, ou seja, as empresas parceiras pagam uma taxa mensal para ela, para que a gente possa desenvolver a gestão e o trabalho com os aprendizes. E em 2020, esse número mudou para 96% e reduziu também consideravelmente os recursos. As outras fontes de recurso, elas são organizadas por bazar, doações e diversas outras questões que eu já mostro para vocês. É sempre importante ressaltar que a Elo há mais de 10 anos tem uma auditoria financeira, que é uma auditoria que verifica todas as nossas contas, todas as nossos gastos e garante, assim, a transparência financeira do nosso trabalho. Aqui são as outras fontes de recurso, que são a doação recorrente, bazar, doações gerais, nota Paraná, destinação do imposto de renda e o patrocinador investidor social. Aqui também agradeço demais a muitos de vocês que fazem parte aí dessas ações, e isso faz com que ela consiga ter todos esses resultados. Os nossos queridos investidores sociais ou patrocinadores sociais, que são essas empresas, que investem na Elo já há um longo tempo e fazem uma grande diferença aí no trabalho. As saídas, né, então como que a gente gasta esse dinheiro, então aí a parte administrativa, os tributos, os fornecedores, a parte de pessoal, olha, a última linha ali é onde mais se investe, né, a gente tem uma equipe pequena, mas mesmo assim a gente sabe que folha de pagamento sempre é bastante onerosa. Então aí estão como a Elo utiliza o dinheiro, ok? Para 2021 a gente tem 10 metas, mas eu trouxe hoje, né, algumas, só 3 metas, assim, que tem a ver com o que a gente está conversando hoje. Então, a Elo já está desenvolvendo e buscando novas estratégias de relacionamento e comunicação com os clientes e parceiros para entender melhor quais as necessidades de vocês e como podemos alcançar e ajudar vocês a desenvolver melhor o trabalho e resolver questões que geram dores aí nas pessoas e dificuldades para poder desenvolver o trabalho. Também, então, nesse sentido, estamos trabalhando para desenvolver novos produtos e cursos, né, para atender aí as demandas dos nossos parceiros, que a gente sabe que é bem extensa. E também estamos desenvolvendo cursos de desenvolvimento humano e de tecnologia e programação. Então, temos surpresas em breve, aguardem, e sempre que tiver sugestões, estamos abertos para vocês, ok, queridos?
Então, nesse sentido, um dos trabalhos que a gente quer compartilhar com vocês é o tema da inteligência emocional, e é o tema da nossa palestra de hoje, do nosso encontro de comemoração dos 20 anos da Elo. No ano passado, no finalzinho do ano, nós fizemos uma pesquisa com todos os nossos clientes, e eles disseram para nós que o tema que foi mais votado para a gente conversar foi inteligência emocional. E realmente é um tema ímpar, é um tema imprescindível para que a gente possa lidar com as nossas questões e com as questões de todas as pessoas que estão aí no nosso entorno. Por isso, nós temos como nossa convidada hoje a Daniela Rodrigues, que também é nossa instrutora, é nossa parceira, e ela é pós-graduada em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em marketing pela PUC Paraná e graduada em gestão comercial. A Dani, como assim carinhosamente nós chamamos, ela é professora e diretora pedagógica da Daniela Rodrigues de Desenvolvimento Humano, é responsável por implantar treinamentos e workshops em diversas empresas, né? Já formou mais de 4.000 pessoas. E dentre este público que a Dani já formou, estão também os nossos aprendizes e a nossa equipe. Então, com muita alegria, eu agradeço a Dani por estar aqui conosco, compartilhando conhecimento hoje. E eu agradeço a todos vocês que estão conosco. Então, eu quero passar, gentilmente, com muita gratidão, a palavra para a Dani. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cláudia. Para mim é um prazer muito grande poder estar fazendo parte, né, fazer parte da Elo, né, desses 20 anos. Faz poucos anos que eu estou com vocês, mas é um prazer imenso ver a trajetória de vocês, poder ser parceira, poder contribuir e poder trazer hoje esse tema que é tão relevante para esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe à luz muitos problemas que a gente já vivia de inteligência emocional, porque a emoção ela é inerente ao ser humano, mas nesse momento se tornou muito mais evidente, muito mais importante o olhar para essa questão. Então, vou compartilhar minha tela com vocês, fiquem super à vontade a qualquer momento para tirar dúvidas, para fazer alguma colocação. Deixa eu pegar aqui. Vocês conseguem ver a tela da inteligência emocional? Sim. Sim? Ai, que ótimo. Então, vamos lá. Bom, gente, então, como a Cláudia falou, a Cláudia já me apresentou, né? Eu também, durante a pandemia, tive que me reinventar. Eu vim da carreira de marketing e vendas, e em 2015 eu fiz uma transição para a área de desenvolvimento humano, da qual eu sou apaixonada, e trabalhando com vendas, com pessoas, fica muito claro que as pessoas fazem o negócio acontecer. Então, eu sempre me interessei muito por essa área, fui gerente comercial, treinava a minha equipe, e fiz a transição de carreira. Mas com a pandemia, o meu principal foco eram aulas e treinamentos corporativos, e foram setores que pararam, né? Por muito tempo, as aulas, depois de um tempo, voltaram no modelo online, e hoje eu me sinto muito grata por estar atuando nesse binômio que é tão importante para os negócios, né? Eu trabalho na parte de estrategista de brand para marcas pessoais e empresariais, e na área de pessoas eu trabalho como professora e como consultora de treinamentos. Então eu trabalho temas muito voltados para inteligência emocional, propósito, neurocomunicação, neurovendas, branding pessoal, que também tem uma conotação muito emocional, né, de inteligência emocional mesmo, de se olhar, de se perceber como é. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, então, a questão de inteligência emocional. Então, dentre os tópicos que eu trouxe para essa palestra, eu trouxe a definição do tema, como aplicar esse tema a serviço dos negócios, a vulnerabilidade e os riscos organizacionais que a não gestão desse tema pode trazer, os aspectos positivos da inteligência emocional na gestão e as estratégias, né, simples que a gente pode utilizar nós, enquanto indivíduos, no nosso dia a dia, e enquanto empresas, enquanto líderes, gestores, a gente pode também utilizar e promover para que essa inteligência emocional faça parte
a inteligência não, né? O gerenciamento dessa inteligência faça parte do dia a dia da organização. E eu quero começar pedindo a ajuda de vocês. Pensem aí num professor ou num líder, em alguém que era querido por todos e que todo mundo queria estar por perto. Comece a pensar quais as características que essa pessoa tinha. O que fazia dela essa pessoa especial, adorável, que todo mundo queria estar por perto? E eu quero convidar vocês também a pensar no contrário, né? O oposto disso, aquele que as pessoas normalmente não gostam, que todo mundo evita estar por perto. Quais são as características dessa pessoa? E quando a gente começa a pensar, a gente vê as características ali da pessoa que todo mundo gosta, que é querido por todos, traz muitas características de humildade, de empatia, de apreciação, né, do ser humano, de saber olhar para o outro, de saber se comportar, se comunicar, se fazer entendido. E o oposto também é a falta de tudo isso, né? E eu estou trazendo esse questionamento e pedindo a ajuda de vocês, porque eu quero enfatizar algo que vocês já sabem, que o bom líder, que aquela pessoa agradável, que todo mundo quer estar perto, é o retrato da inteligência emocional. E o ruim é a falta da inteligência emocional. Então, a gente percebe que a inteligência emocional ela é um tema que começou a ser muito difundido em 1995, quando Daniel Goleman lançou o seu livro. Eu tive o prazer de ser aluna dele na especialização de neurociências, e ele traz numa linguagem muito simples, onde a gente consegue entender de uma forma rasa, mas que fica muito entendido, 3 fatores. A primeira coisa, a inteligência emocional é inerente a nós, ao nosso autoconhecimento, autocontrole, automotivação, aquilo que nós fazemos por nós mesmos. Também é inerente ao outro, a nossa forma de perceber o outro, de ser empático, de se colocar no lugar do outro, de entender, né, a unicidade de cada indivíduo e conseguir se adaptar a isso. E, de um modo geral, como que a gente se relaciona comigo, com o outro e com a nossa vida, com a nossa vivência, com a nossa atuação em sociedade. Então, Daniel Goleman define a inteligência emocional como, como nós gerenciamos e lidamos com os nossos relacionamentos, começando por nós mesmos. E o que a gente percebe? Que esse tema, ele sempre foi um tema, né, inerente ao ser humano, mas de algum tempo para cá, várias questões que têm acontecido, o acesso à tecnologia, a questão de estresse, tudo isso vem desencadeando uma necessidade urgente disso fazer parte da pauta da nossa vida e das organizações. O modelo que Daniel Goleman usa tem 4 pilares: autoconsciência, gestão de relacionamentos, consciência social e autocontrole. E como que a gente pode trazer esse tema a serviço dos negócios? Eu acredito que a inteligência emocional é um tema que precisa ser sistêmico e transversal. Ele não é a responsabilidade de uma única área, né, do RH, de gente e gestão, mas ele é um tema que precisa permear a cultura organizacional e estar a serviço dos negócios e das pessoas que fazem o negócio acontecer. Porque quando a gente pensa, né, em questões emocionais, durante muito tempo, isso era muito voltado ao sentir, ao coração, não era trazido esse olhar para o cérebro, para a parte neurológica e tudo mais. E com os estudos de Daniel Goleman, isso passou a ser evidente, que é uma questão que é neurológica e que a emoção ela não é um sentimento, ela é um comportamento. E ela é o motor do nosso comportamento. E entendendo isso, dentro das organizações, a gente entende que a performance, que o resultado, que os relacionamentos, que tudo isso depende do indivíduo ter a inteligência emocional. E a pandemia, ela trouxe luz a problemas que sempre existiram. Essa pesquisa é de 2019, ela relata que 90% das demissões são por problemas comportamentais ligados à falta de inteligência emocional. 40% dos funcionários não conseguem trabalhar cooperativamente em equipe,
81% dos funcionários não têm autogerenciamento e autodisciplina, 70% de todas as iniciativas fracassam por problemas com pessoas, 50% dos funcionários carecem de motivação externa para continuar aprendendo, e se a gente for pensar, em média, um líder gasta 40 horas mensais resolvendo problemas gerados pela falta de inteligência emocional. Opa, aqui. A Deloitte, que é uma grande empresa, né, de consultoria, ela fez uma pesquisa durante o pico da pandemia com várias empresas na China. E esses RHs relataram que o maior desafio que eles tiveram durante a pandemia, 46% dessas empresas disseram que foi lidar com o estresse psicológico dos colaboradores. Então, já era um problema que existia, que talvez esse número não era tão grande, porque as pessoas estavam conseguindo levar as coisas, mas com a pandemia isso ficou muito evidente, se tornou um tema muito urgente. Por quê? Porque a pandemia trouxe estresse, tensão, ansiedade, as pessoas passaram a ter que se adaptar a novos fluxos de trabalho, lidar com as incertezas do mercado, lidar com os desafios da comunicação que passou a ser 100% digital. E aqui, né, quem é aí de empresas entende que um dos grandes problemas que as empresas sempre enfrentaram foi na área de comunicação. Se isso presencial já era desafiador, online, à distância, então, se tornou mais desafiador ainda. E um desafio muito grande também para as pessoas tem sido lidar 24 horas com o ambiente familiar e com os seus desafios. Que vamos conversar aqui entre nós, né? Quase que um ato heróico, a gente conseguir manter sanidade emocional quando a gente está 24 horas por dia no ambiente ali, tentando lidar com todas as tarefas, com os filhos, com o trabalho, com a alimentação. Então, isso se tornou um desafio muito grande. E aí, eu quero trazer um pano de fundo para a gente pensar a respeito do QI e do QE. Então, durante muito tempo, tanto nas organizações como nas faculdades, na parte acadêmica, o QI sempre foi muito valorizado, que é o quociente de inteligência. E aí, hoje em dia, a gente já começa a entender, a partir de pesquisas, que a pessoa pode ser muito inteligente cognitivamente, mas que se ela não tiver o QE, que é o quociente emocional, ela não consegue desempenhar, ela não consegue ter boa performance, ela não consegue se relacionar. Então, isso é muito importante a gente ter esse olhar, porque hoje admite-se funcionários muito mais pelas questões técnicas, porque as questões comportamentais às vezes não é possível ali na hora da entrevista ser tão assertivo, mas as demissões são por questões emocionais. Então, é uma responsabilidade do indivíduo, mas é uma responsabilidade das organizações, é uma responsabilidade da sociedade cuidar para que esse quociente emocional ele seja desenvolvido, ele seja aprendido, e o nosso cérebro tem recursos para isso, através da neuroplasticidade, de aprender comportamentos a partir da repetição, a partir do estímulo, e ter respostas positivas em relação a isso. Os Estados Unidos, durante muitos anos, financiaram pesquisas sobre as emoções. E essas pesquisas foram a base dos estudos de Daniel Goleman. Talvez vocês já tenham ouvido falar do teste do marshmallow, mas eu trouxe ele aqui, gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês, para a gente entender a questão emocional a longo prazo, qual o impacto que ela tem na nossa vida profissional também e acadêmica. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good.
Pessoal, vocês estão conseguindo ver? Deu uma travadinha no vídeo aqui, mas depois a continuação era aquela. Ela entregava os 2 marshmallows para as crianças que conseguiram esperar, e os que não conseguiram comeram só aquele primeiro e ok. Então, o que a gente percebe através desse vídeo ali? Quantas emoções e quantas coisas são necessárias gerenciar naquele momento, né? A ansiedade, a vontade, a questão de você conseguir fazer uma análise lógica, né? Se eu aguardar e não tiver o prazer instantâneo, eu posso depois ter mais do que ter agora. E tudo isso é o universo das nossas emoções. Essas crianças, elas foram acompanhadas depois por muitos anos na fase escolar, na fase acadêmica e na fase de trabalho. E depois de se formar, os mais bem-sucedidos não eram os que tinham as melhores notas, e sim aqueles que tinham um bom gerenciamento emocional, que foram as crianças que não comeram o marshmallow, que conseguiram esperar para depois ter um ganho maior. Então, aí fica muito evidente que o QI de inteligência, né, normal, de cognitivo, ele é importante, mas a longo prazo, na vida, na carreira, nos estudos, o que faz a maior diferença é o bom gerenciamento emocional. Então, para vocês terem uma ideia, a Singapura, eu digo que ela é uma empresa que finge ser um país, né, porque ela é muito excelente em tudo que faz, mas eles investem na alfabetização emocional das crianças. Então, eles já trabalham esse tema desde a infância. Os Estados Unidos também tem um projeto muito interessante que deixa eu ver se eu me recordo o nome, eu não lembro agora, mas que também é com esse viés de alfabetização emocional desde a infância na escola. Então, os frutos dessa pesquisa e outras pesquisas feitas depois mostraram que de 200 a 300 CEOs de grandes empresas, só 2 ou 3 foram os melhores alunos e tinham as melhores notas. O que torna evidente que o mais importante são as habilidades humanas e não as técnicas. Então, a gente precisa ter esse olhar ampliado sobre essa necessidade do ser humano. Então, a inteligência emocional, ela se tornou destaque, né, no ambiente empresarial nos últimos anos, e isso não foi por acaso. As empresas compreenderam que quem tem um melhor desempenho, quem tem um desempenho acima da média, são pessoas que conseguem identificar, entender e gerenciar não só as suas emoções, mas também as emoções dos outros, essa relação entre eu e o outro. E além disso, nesse momento que a gente vive, né, na necessidade de se adaptar a diferentes situações e, se necessário, modificar as coisas, é algo muito valioso ter essa gestão, esse gerenciamento emocional. E aí, se a gente for analisar, o mundo está mudando, a tecnologia está mudando, as coisas estão evoluindo, e a gente precisa entender como que isso vai impactar nos próximos anos os nossos negócios. E criar uma estratégia para que a gente consiga lidar com isso. E aqui está o problema, né? Depois de você ter uma estratégia, você só pode realizá-la através de pessoas, né? Uma empresa sem as pessoas é um CNPJ, é um prédio, é uma série de recursos materiais, mas quem faz tudo isso funcionar são as pessoas. E a inteligência emocional, o bom gerenciamento disso, o desenvolvimento disso, ela traz aspectos positivos para a gestão, como a melhoria de performance, a criatividade e a inovação, a segurança psicológica, né, e a humanização do ambiente de trabalho, porque a partir do momento que é pauta e que a gente convida as pessoas para dialogar sobre isso, para entender a vulnerabilidade, que ela existe, que ela faz parte de nós, e que as pessoas têm essa liberdade de ser quem elas são na vida pessoal, no ambiente de trabalho, e se sentem acolhidas e sentem que têm ferramentas para lidar com isso, automaticamente a criatividade aparece, a inovação aparece, o resultado, a performance aparece. Só que a gente não pode focar no resultado final, que é performance e resultado. A gente precisa voltar um passo atrás e começar a pensar nesse indivíduo, na interação com o meio, no que pode ser feito para promover a melhora desse ambiente onde o indivíduo está inserido, o que pode ser feito para que ele consiga lidar melhor com ele mesmo e com o outro. E hoje nós temos 2 grandes inimigos, tanto da performance como do gerenciamento emocional, que são o estresse e a atenção em ataque.
porque hoje a gente tem tanta informação, tanta coisa, que torna-se quase impossível se manter atento, se manter conectado. Então, essa atenção está sempre sofrendo ataque por estímulos externos. O estresse, ele também é uma coisa que a gente convive o tempo todo, né? Mas ele é algo que atrapalha muito o nosso gerenciamento emocional. Por quê? Porque a gente até pode passar por situações de estresse, mas tem que ter uma recuperação rápida, né? Ah, eu estou estressada aqui, ok, mas durante o longo do dia eu tenho outras coisas que me dão uma descarregada, que me ajudam a me conectar comigo de novo, e eu acabo conseguindo gerenciar esse estresse. Então, quando isso não acontece, quando a pessoa está exposta ao estresse continuamente, não tem uma recuperação, isso acaba gerando uma ativação hormonal. E aí isso mexe com a glândula adrenal, mexe com todo o funcionamento do nosso corpo. Então, se a gente for pensar, Darwin, ele na teoria dele, ele fala que quem se adapta sobrevive. Mas ele não fala sobre quem não se adapta. E se a gente for olhar, né, pelo âmbito da neurociência, a pessoa que fica em constante estresse, que não consegue se adaptar, ela acaba liberando cortisol e adrenalina, o que pode desenvolver doenças autoimunes, câncer, tumores, que na verdade são mecanismos de autodestruição. Então, de certa forma, de um modo geral, a gente pode dizer que quem não se adapta morre. E essa questão de adaptação, essa questão de resiliência, essa questão de conseguir ter picos de estresse, mas picos onde a gente consegue rapidamente reverter, vai fazendo com que a gente consiga se gerenciar emocionalmente. E a atenção em ataque. Hoje, o nosso melhor amigo e o nosso pior inimigo é o celular. Né? Então, eu imagino isso, eu não tive acesso a nenhuma pesquisa, mas no ambiente corporativo, que agora as pessoas estão mais em casa, elas conseguem, né, mais vezes estar no celular, não tem ninguém por perto e tudo mais, isso definitivamente é um grande inimigo da atenção. E aí, quanto mais informação a gente tem, mais pobreza de atenção a gente tem, porque a informação, ela acaba requerendo atenção. E se eu tenho muita informação, eu tenho pobreza, eu tenho riqueza de informação, mas eu tenho pobreza de atenção. E aí, a gente precisa também promover essa recuperação da nossa atenção. Porque quando se pensa em inteligência emocional, o nosso cérebro, para adquirir a inteligência emocional, ele precisa interagir com as pessoas ao nosso redor. Isso já era um desafio antes da pandemia. E pós-pandemia, então, ficou mais desafiador. Porque nós aprendemos assim, nos relacionando, olhando para o outro, lidando com as nossas emoções, entendendo como a gente age, como a gente reage às circunstâncias, às emoções, às coisas que vão acontecendo, e é nos relacionando que a gente desenvolve a empatia, né? Então, se a gente pensar em inteligência emocional, é eu me olhar, me conhecer, me gerenciar, olhar o outro de forma empática e conseguir gerenciar essa relação minha com o outro e o contexto social. Então, se eu não estou vivendo essa relação, se eu não estou construindo isso no dia a dia, eu vou perdendo a empatia. Além de eu não desenvolver, eu ainda vou perdendo a empatia que eu tinha, né, ou que eu tenho. Então, eu trouxe esses dois pontos, que são os pontos principais enfatizados, né, como consequências do mau gerenciamento emocional. Só que são coisas que a gente está nesse mundo, a gente está imerso nisso, não tem mais volta à tecnologia, não tem mais volta ao celular, não tem mais volta ao estresse, mas a gente pode, enquanto indivíduo, enquanto empresa, pensar em formas de amenizar, né, os impactos e os danos trazidos pela falta de atenção e pelo estresse. Uma pesquisa feita com grandes profissionais, com inúmeros profissionais nos Estados Unidos, ela perguntou para essas pessoas, né, em que momento elas mais superaram. Em que momento elas conseguiram ter melhores resultados? Em que momento elas conseguiram ser inovadoras, disruptivas? E todos eles disseram a mesma coisa, que foram momentos em que eles estavam em flow, que eles estavam leves, que eles estavam envolvidos com o que eles estavam fazendo, que eles estavam fazendo aquilo por prazer,
que eles estavam gostando do que estavam fazendo, eles conseguem chegar nesse estado que é um estado de atenção que você, ao mesmo tempo que você está com a atenção plena, que você está ali fazendo aquilo, isso acontece de uma forma orgânica, você não precisa usar o teu cognitivo para fazer, é uma coisa que flui, né? Então, o flow, ele é um estado em que o foco é perfeito, a concentração é plena, você não se distrai, você consegue lidar e se adaptar. Tá naquela escola. Será que é comigo? Tem alguém falando? Acho que não. Você consegue lidar, você consegue se adaptar, fica imerso na atividade que você está fazendo, se sente bem, e tudo isso sem esforço, tudo isso de uma forma orgânica, de uma forma fluida. Então, como que a gente consegue, dentro das organizações, né, do ponto de vista dos negócios, levar as pessoas a esse estado? Então, a primeira coisa, dar informações claras sobre tudo que é esperado delas, porque as pessoas não funcionam sob pressão, né? Não, aquele modelo que a gente, né, já viveu, já conheceu de comando e controle, ele não existe mais. Eu costumo dizer que hoje em dia, num recrutamento, a entrevista, a empresa entrevista o candidato, e o candidato também muitas vezes entrevista a empresa, né? Principalmente essa geração mais jovem, eles querem estar envolvidos em algo que faça sentido para eles, que tenha propósito, que tenha paixão, que eles tenham senso de pertencimento. Então, um dos pontos de gerar esse ambiente mais favorável para a criatividade, para o resultado, para o desempenho, é dando essas informações claras do que é esperado da pessoa, tendo clareza nas metas e o feedback instantâneo, porque às vezes, né, o feedback é dado de tempos em tempos, mas a pessoa muitas vezes não tem consciência do que ela está fazendo. Então, quanto mais rápido o feedback for, né, e quanto mais assertivo ele for, mais fácil é de lidar também com as questões emocionais na hora de dar esse feedback, na hora de se corrigir um comportamento, de se fazer algo, né, de uma outra forma. E o outro ponto também que é muito importante é o mindfulness. É através do mindfulness que a gente consegue esse estado de presença, né? Então, o objetivo do mindfulness é trazer o corpo para o estado presente, em que seja possível perceber pensamentos, sensações, emoções no momento em que elas acontecem, evitando as reações automáticas. Então, se a gente for pensar lá no vídeo das crianças, a criança que comeu rapidamente, ela teve uma reação automática. E na vida, no trabalho, a gente também muitas vezes tem essa reação automática. Então, quando a gente traz esse estado de atenção plena, a gente consegue pensar, né? Entre o estímulo e a resposta, tem o nosso poder de decidir se a gente quer fazer aquilo ou não, as consequências que aquilo traz para nós. E eu confesso para vocês, gente, que quando eu tive aula de inteligência emocional, eu achava que existia alguma fórmula mágica, alguma coisa assim, nossa, vou fazer isso e vai funcionar. E eu até olhava o mindfulness como algo muito holístico, e na verdade não é, né? Isso que eu estou trazendo aqui é o Daniel Goleman que fala, tem a Carla Tiepo também, que foi minha professora, que é uma das referências aqui no Brasil de neurociências, e ela enfatiza muito a questão do mindfulness, a questão do autoconhecimento, a questão do olhar para dentro, para a gente trabalhar esse gerenciamento emocional. E quais as habilidades desenvolvidas pela prática, né, dessa atenção plena? Primeira coisa, a expansão do potencial humano, a expansão do potencial cognitivo, a expansão da inteligência, tanto no âmbito emocional como no âmbito cognitivo. O segundo ponto é o foco e o autocontrole. Né? A partir do momento que você começa a exercitar isso, você começa a ter um foco mais pleno e começa também a conseguir ter um gap ali entre o estímulo e a resposta para que você possa ter essa resposta de forma consciente. E sem contar a diminuição do estresse e da ansiedade, que são temas que atrapalham muito, né, tanto o nosso desempenho pessoal como o nosso desempenho profissional. Posso interromper um pouquinho?
Claro, por favor. Sobre o desenvolvimento ali do foco, principalmente, porque eu acho que eu tenho muita dificuldade na parte de foco. Até Uhum, que eu sempre tentei me desenvolver, só que às vezes você acaba se distraindo, sabe? sim, Conforme, tipo, você tenta focar tanto naquilo e ter o autocontrole, mas de alguma forma foge do seu controle isso, sabe? sim. Eu queria entender um pouco mais sobre essa questão dele. Ótimo. Então, essa questão do foco, ela está muito ligada com essa questão de que hoje a gente tem muitos estímulos, né? O tempo todo, tem a questão do celular, da tecnologia, e principalmente a questão da gente estar muitas vezes no automático, né? A gente acorda, levanta, se joga no chuveiro, se joga na roupa, vai trabalhar, e muitas vezes a gente não faz isso com esse estado de presença. Então, claro que a falta de foco ela pode também ter um viés ali fisiológico, né? Pode ser de repente uma doença, falta de alguma substância ali na parte elétrica do cérebro, isso é bem comum também, Uhum. mas muitas vezes ele está mais ligado com a nossa forma mesmo de encarar as coisas. Então, por exemplo, eu vou falar por mim, eu sou uma pessoa que eu tenho déficit de atenção. E tenho também um problema de dispraxia, que chama, então eu tenho muita dificuldade de concentração. E o que eu tenho procurado fazer? Por exemplo, na hora do trabalho, eu divido meu tempo em blocos de 30 minutos. E eu não vejo celular, eu não faço nenhuma outra coisa naqueles 30 minutos. Então, estou preparando aqui uma aula, eu vou fazer aquilo só. Terminou os 30 minutos, meu despertador tocou, eu faço um bloco ali de 10 minutos de respostas. Eu entro no e-mail, respondo tudo, respondo WhatsApp, dou aquela olhadinha nas redes sociais, tal. Terminei aquilo, eu entro num bloco de mais 30. Então, a gente precisa gerenciar isso, porque os estímulos são muitos. Então, acho que essa é uma coisa que, de repente, você pode experimentar fazer, porque se a gente deixa o celular aqui na mesa, agora há pouco mesmo eu virei a tela para baixo, porque fica ali toda hora piscando alguma coisa, isso tira nosso foco, isso tira nossa atenção. Sim, principalmente no meu ambiente de trabalho. No antigo trabalho meu, eu me passava uma coisa, daí me passavam mais duas coisas, daí eu, tipo, às vezes acabava esquecendo um ou outro de fazer, porque, tipo, eu não tinha focado naquilo que tinham dito para mim, porque era muito serviço Muita e, tipo, informação. muita informação para mim digerir, assim. Aham. Mas um bom assunto e argumento que você falou foi essencial. Vou praticar isso daí. Ai, que bom. E também façam ciclos de respiração. Sentiu que está muito sem atenção? Para um pouquinho, inspira, expira. Fica ali um minutinho fazendo aquilo, sabe? Anotar também, porque quando a gente está com tudo na cabeça, a gente está gastando muita energia do nosso cérebro. Meu, não posso esquecer de fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, quando você anota por ordem ali de prioridade, o que é mais importante que eu tenho que fazer por primeiro, e depois, e depois, e depois, você, de certa forma, limpa o teu cérebro, você consegue estar ali naquela coisa que você está fazendo, porque você sabe que você não vai esquecer do resto, tá lá no papel, você pode ir seguindo, né? Então, são pequenas coisinhas assim do dia a dia que a gente consegue fazer, não são fáceis, eu confesso, são bem desafiadoras, né? Porque Exatamente. é muito estímulo, mas se você começar a planejar isso e aplicar isso, eu acredito que você vai ver uma melhora bem legal do teu foco. Muito obrigado, hein? Imagina! Então, gente, esse mindfulness, né, essa técnica de trazer a atenção plena para que a gente consiga ter foco, ele é possível realizar através de meditação, através de várias práticas, mas também durante vários momentos do dia. Então, por exemplo, você está lá escovando o dente. Em vez de você pensar em tudo que você tem que fazer ao longo do dia e tal, concentra-se ali na escovação, sente aquilo, sabe? Buscar diminuir as ações automáticas, sempre parar e pensar, meu, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Faz sentido fazer dessa forma? Retomar a atenção de forma tranquila, quando a gente percebe que, nossa, ai, meu, quando eu vi, a minha mente estava lá em outro lugar. Volta, respira, traz para a consciência o que eu preciso fazer nesse momento, como que eu posso fazer isso, né? E sempre parar e pensar antes de agir.
Para a gente sair do automático, a gente sempre tem que estar se fazendo essa pergunta: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo dessa forma? E muitas vezes eu vejo assim, pelo menos, né, pela minha criação, e eu acredito que isso é comum aí numa geração acima dos 40, a gente não foi ensinado a questionar, né? Eu lembro que meus pais, eu falava, mas por quê? Porque sim. Mãe, não questiona, vai lá e faz porque eu estou mandando. E isso a gente traz para a vida. Muitas vezes a gente não questiona o outro, mas também nós não nos questionamos. A gente acha, tem que fazer assim, é assim que tem que ser feito. E a gente vai entrando nesse modo automático. Então, para sair disso e para conseguir pensar antes de agir, a gente precisa estar sempre se olhando e se questionando. Por que eu estou fazendo isso? Por que isso é importante para mim? Um exemplo disso é a procrastinação. A maioria das pessoas, né, se vê de uma forma, às vezes até não muito positiva, eu sou uma procrastinadora e tudo mais, mas o que é a procrastinação? Analisem comigo, quando você tem uma tarefa para fazer, por exemplo, você precisa fazer algo e você está ali naquela pressão, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer... Quando você resolve, não, eu vou fazer isso amanhã. Qual o sentimento, qual a emoção que isso desperta em você? Culpa ou prazer? Na verdade, é os dois, mas primeiro vem o prazer, né? A gente tem aquele alívio. Nossa, que bom. Vou assistir mais um episódio aqui da série. Vou fazer tal coisa, vou ficar mais um tempo aqui no Instagram. Só que depois vem a culpa, né? No outro dia, muitas vezes você não faz de novo e joga para o outro dia. Então, o que você está procurando quando você está procrastinando? Você está procurando prazer. Está procurando uma recompensa para alguma coisa. Só que de forma consciente, a gente pode gerar essas pequenas recompensas no nosso dia a dia. Por exemplo, no meu caso lá dos blocos de 30 minutos de trabalho, 10 minutos para eu responder e tal, eu estou gerando um estímulo positivo. Tipo, não, eu estou aqui agora, eu vou focar nisso, a hora que terminar, eu pego o celular, eu respondo, eu faço as outras coisas que eu tenho para fazer. E na nossa vida, no nosso trabalho, a gente precisa fazer isso. Para lidar com essas questões que vão surgindo, a gente precisa trazer para a consciência sempre. Por que eu procrastino? Né? Por que eu não consigo manter a minha dieta? Porque eu sempre falo, quantas coisas a gente sabe, né? Por exemplo, com relação, vamos supor, à alimentação saudável, à atividade física. A gente sabe que é bom, a gente sabe que é saudável. E quantas coisas a gente age como quem sabe? Muito poucas, né? A gente sabe que é bom comer legumes e verduras, mas às vezes não come. A gente sabe que a Coca-Cola é prejudicial, mas a gente toma. A gente sabe que deixar para amanhã, o amanhã vai chegar e a gente vai ter que fazer do mesmo jeito, mas a gente não age como quem sabe. Por quê? Porque muitas vezes a gente está no automático. Então, a questão emocional, ela está muito ligada a isso, a você ter atenção plena, a você ter consciência e a você estar sempre se questionando, né? Por que você está fazendo isso? Por que tem que ser feito aquilo? E gerando estímulos positivos, que sejam âncoras positivas, para sempre que você dá uma desviada, você voltar. Não, é por esse motivo que eu faço isso. E a gente trazendo isso para o âmbito organizacional, a gente percebe que são coisas simples de se fazer. Lógico que tem muitas outras formas, né, da gente desenvolver os nossos times aí com competências e habilidades emocionais. Mas, de um modo geral, a gente tem muito fácil essa questão, né, do mindfulness, a questão do estado de flow, que é você proporcionar um ambiente que seja um ambiente acolhedor, um ambiente em que as pessoas sintam que fazem parte de algo maior, um ambiente onde as pessoas tenham propósito, tenham paixão pelo que fazem. O propósito é um tema que eu trabalho muito já há muitos anos, e é impressionante como as empresas cada vez mais têm percebido que elas precisam ter um propósito forte e os funcionários precisam ter clareza desse propósito para que eles se sintam engajados, para que eles façam não por obrigação, mas por prazer, porque eles querem, porque eles gostam. Então, são recursos simples que a gente pode incluir na rotina organizacional, no dia a dia, com pequenos estímulos, com pequenas coisas, para que as pessoas tenham esse momento, estou aqui, estou estressado, mas eu tenho um momento onde eu consigo aliviar esse estresse, me reconectar comigo e seguir em frente. E caminhando para o final, gente, eu trouxe alguns mantras aqui da inteligência emocional,
que são coisas que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, que precisa ser como algo que a gente nunca esqueça, que a gente pratique todos os dias, que a gente lembre todos os dias. O primeiro deles é que a questão emocional está diretamente associada ao ambiente em que nós estamos inseridos. Então, enquanto pais, enquanto família, a gente precisa proporcionar esse ambiente acolhedor, esse ambiente onde as pessoas possam ser vulneráveis, onde elas entendam que não é fraqueza você ter questões emocionais mal resolvidas, não é fraqueza sentir medo, sentir raiva. Pelo contrário, né? Nós somos humanos, isso são características humanas, e está tudo bem, né? O que a gente precisa é saber gerenciar, saber lidar com isso. Mas a gente precisa, enquanto família, enquanto organização, proporcionar esse ambiente acolhedor, onde as pessoas possam realmente se abrir, possam ser vulneráveis e possam entender que isso é da condição humana, que ninguém é super-herói, que ninguém é bom o tempo inteiro, que ninguém tem todas as competências, que ninguém sabe tudo, né? Isso faz parte. O que a gente precisa é ver daí o que a gente faz com isso, né? Entendendo que a gente tem pontos fortes e pontos que precisam ser melhorados, como que a gente gerencia isso? E em termos emocionais, quando a gente dá a liberdade para o indivíduo, dele olhar para si e entender e elaborar o que é mais importante ser desenvolvido num dado momento, os resultados são muito maiores do que nós, enquanto líderes, gestores, chegar e falar, olha, você precisa desenvolver isso, nós vamos agir dessa maneira. Então, quando a gente olha esse indivíduo, quando a gente começa um diálogo, a gente mostra uma situação e questiona com ele, né? Por onde você quer melhorar? O que você quer fazer de melhor? Os resultados são muito mais positivos. Segundo ponto, paixão e propósito são ingredientes fundamentais no gerenciamento emocional. Quando eu faço o que eu amo, quando eu faço algo que eu gosto de fazer, quando eu vejo o impacto positivo que isso tem nas pessoas, eu estou muito mais engajada, eu consigo estar muito mais presente, eu consigo fazer isso de uma forma muito melhor. Então, não tem como gerenciar a emoção se as pessoas estão totalmente desconectadas de propósito, trazendo isso para o negócio, se as pessoas não têm senso de propósito, não estão engajadas, não se sentem parte do todo, não conseguem ter essa ressonância emocional com a empresa. Infelizmente, não tem como ter um bom gerenciamento emocional. Essa pessoa vai estar sempre exposta ao estresse, sempre exposta ao cansaço, sempre exposta à falta de motivação. E a motivação, a automotivação também é um ingrediente da inteligência emocional. Então, nós precisamos também despertar isso, paixão e propósito nas pessoas, para que elas consigam fazer com muito menos esforço as coisas que elas fazem, mas com muito mais prazer, entendendo que elas têm um motivo muito claro para fazer aquilo. O terceiro ponto, o terceiro mantra aqui da inteligência emocional. Sistema emocional é a base da nossa sobrevivência. Nós não podemos negligenciá-lo em hipótese alguma. Então, como eu falei lá no começo, que a emoção é um comportamento, e ela é realmente, se a gente imaginar que nós estamos aqui, e entrar, sei lá, um tigre aqui pela minha janela, a primeira reação que eu vou ter, ela é uma ação, é um movimento. Eu vou vir aqui para trás, vou fazer uma cara de medo, e é esse movimento, é essa ação que vai desencadear uma série de outras ações dentro do meu corpo, vai acionar o meu sistema nervoso autônomo, que vai mandar sinal lá para o meu sistema endócrino, que vai emitir algumas substâncias que vão disparar meu coração, secar minha boca, suar minha mão. E, enfim, existe toda uma cadeia de coisas que acontece a partir dessa ação de se emocionar, para só então depois chegar no meu sistema do córtex, né, que é onde a gente trabalha ali a racionalidade e a consciência, para eu poder mensurar se aquilo é um risco ou não. Então, não tem como, entrou o leão aqui, eu ficar parada pensando, será que ele me faz mal? Será que ele vai me atingir? Não, é automático, meu corpo dá uma resposta. E assim são as nossas emoções, a gente está o tempo inteiro respondendo ao que acontece. E isso é normal, isso é do ser humano. Só que a gente não pode negligenciar isso, a gente tem que pensar, por que eu me senti assim? Por que eu senti medo? Ah, porque o leão é carnívoro, né? Mas no dia a dia da nossa realidade, por que eu estou me sentindo ansiosa no meu trabalho? Por que eu estou sem foco? Que eu não consigo fazer o que precisa ser feito? Então, isso tudo precisa ser muito bem cuidado, precisa ser ampliado o nosso olhar para isso,
tanto na performance pessoal como na performance profissional. E o quarto mantra da inteligência emocional: 80 a 90% das competências que distinguem os melhores dos medianos são baseadas em inteligência emocional. Gente, isso é muito forte. Se a gente for olhar para as organizações, aí 80%, 90% dos profissionais que são excelentes no que fazem e comparados aos profissionais que são ali meia boca, são baseadas em competências de inteligência emocional. E aqui eu reforço ainda que a inteligência cognitiva ela é muito importante. Vamos imaginar que um engenheiro do Google, ele é muito inteligente para conseguir fazer o que ele faz. Mas pesquisas mostram que, por exemplo, muitas vezes eles não têm habilidade de se relacionar. Eles têm ótimas ideias, mas não conseguem vender as ideias. Por quê? Porque não conseguem inspirar outras pessoas, não conseguem persuadir outras pessoas, não conseguem se vender enquanto pessoa. Então, a gente precisa entender que a inteligência emocional ela é um assunto que não tem mais volta, está na pauta das empresas, da sociedade, da vida dos indivíduos, e a gente precisa trabalhar isso, principalmente se tratando de organizações. As organizações precisam despertar para isso, que resultado e performance vai vir de dar um passinho para trás e trabalhar todas essas questões para que a pessoa consiga ter resultado e performance, né? Porque controle e comando não funciona mais. A gente precisa trazer esse olhar muito voltado para desenvolver essas habilidades e essas competências. E o quinto e último mantra é que gerenciar as emoções deve fazer parte da estratégia do seu negócio. Se a gente for pensar que um negócio é feito por pessoas e é feito para pessoas, a gente consegue deixar muito claro que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Se as pessoas estão sendo negligenciadas na parte emocional, isso vai trazer consequência ruim para o negócio também. Então, se a gente for olhar até para o mercado de uma forma geral, na evolução dos modelos de gestão, né? O primeiro modelo lá era de vendas, de produção e distribuição, depois veio o modelo de marketing, de expandir o mercado olhando para a necessidade do consumidor, e hoje o modelo de gestão que é mais adequado para esse momento que a gente vive é o modelo de gestão de branding, que é o quê? É você pegar a estratégia do negócio e transformar ela e traduzir ela numa estratégia que tenha ressonância emocional e que gere identificação nas pessoas. Então, se a gente pensar a estratégia de um negócio, ela precisa gerar ressonância emocional, ela precisa olhar para o fator humano no âmbito, né, de realmente desenvolver essa habilidade, desenvolver essa competência e gerar a identificação desse colaborador com as causas da empresa para que as coisas consigam realmente fluir, né? Então, gente, eu finalizo por aqui a palestra, né, com um grande obrigada pela oportunidade, um grande obrigada pela presença, pelo tempo de vocês. E quero também reforçar o que a Cláudia já falou, né? Que aí, como parte do time da Elo, nós temos pensado em estratégias que possam realmente fortalecer esse relacionamento da Elo com os clientes, com os parceiros, e uma delas são os treinamentos corporativos. Então, a gente trabalha vários temas, né? Entre eles a inteligência emocional, propósito, neurocomunicação, neurovendas, mas também estamos super abertos, né, para conversar, para entender, de repente, os desafios que a sua organização vive nesse momento e pensar numa solução estratégica, onde a gente possa trabalhar tanto as competências técnicas como as competências comportamentais. Então, eu deixo aqui os meus contatos, qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Através da Elo também vocês conseguem meus contatos e conseguem, de repente, né, se você tiver curiosidade, quiser conhecer um pouquinho mais dos serviços que nós vamos oferecer, você consegue também conversar com a gente, marcar uma reunião e a gente vai ter muito prazer em poder contribuir com o teu negócio. Obrigada. Maravilhoso, Dani. Muito obrigada por enquanto. Eu que agradeço. Eu queria ver com o pessoal se alguém tem alguma pergunta para a Dani. Isso, eu até ia falar isso também, Cláudia. Se alguém tiver alguma dúvida, e eu até encerrei um pouquinho antes, que eu gosto de deixar aberto, né, para as pessoas poderem compartilhar suas dúvidas.
Sim, você quer tirar a apresentação, Dani, por favor? Então, eu estou tentando, Cláudia. Deixa eu ver aqui o que que eu faço. Ali embaixo no verdinho. Resumo share, stop Isso. share. Acho que agora Cláudia, foi. Ai, que bom. oi. Oi, Ei. Renan. Oi, Cláudia. No fim, eu consegui ficar assistindo. Que bom. Muito legal, tá? Muito legal mesmo, tá? E é interessante, né? A gente quando tem mais idade, né? Que já tomou vacina, vamos chamar assim, nós temos a desvantagem que a gente tem mais idade, mas nós temos uma grande vantagem que a gente tem o conhecimento, né? E eu trabalhei durante 18 anos na Volvo, 6 anos na General Motors, em uma outra empresa, ou seja, 25 anos em grandes empresas, e eu sempre observava isso, sabe? Pessoas que eu admirava, nossa, o cara é um gênio. E quando vinha um corte na empresa, que quando tem uma crise faz parte ter cortes, né? Infelizmente faz parte, que embora eram aqueles que às vezes eram os que eu admirava tecnicamente, que quando eles me ajudavam muito, porque eu sou um engenheiro civil, mas eu trabalhei na área da engenharia mecânica durante 25 anos, na GM e na Volvo. E o mais engraçado é que o meu nome é Renault, né? Meu nome. Verdade. Né? Mas então eu me apoiava muito em quem tinha informação técnica, porque eu precisava da informação deles, que eu não tinha, eu precisava da informação deles. E eu admirava essas pessoas, tá? Só que a gente sentia que às vezes, por que eles e não eu? É porque muitas vezes o emocional, né? E normalmente os engenheiros têm um pouco mais de dificuldade emocional, tá? Eles são mais frios, você tem que ser mais rápido, ele não tem muito, não tem muito muito lá. lógico, né? Muito racional, é uma profissão que exige isso, né? Isso, então, até o Steve Jobs perdeu o emprego, né? E foi mandado embora, Steve Jobs, emocional, Sim. Tá? Então, é interessante e que a gente fala para os nossos meninos que você comentou no início da sua apresentação. Para entrar numa empresa, o currículo vai dizer o técnico, mas para sair, o que vai valer é o comportamental, sabe? A resiliência, né? E uma coisa que a gente fala muito na Elo, sabe? Fala muito, o amor, tá? Quando você trabalha com amor, você ama as pessoas, você ama até amar o seu inimigo, isso fica mais fácil. Tá? Verdade. Fica mais fácil você ter inteligência emocional quando você tem um amor que não fica julgando, etc. e tal, né? Então, é muito legal as estatísticas que você mostrou. A gente já tem aquela estatística empírica na nossa cabeça, né? Logicamente, essa estatística vai acontecendo com a idade, né? Exatamente. A idade vai mostrando essa estatística para nós. Então, eu confirmo a sua estatística, tá? Pela minha experiência. E parabéns pela palestra, tá? Muito. Obrigada. Eu vou tá gravado, achei fantástico. Eu vou passar para minha família, passar para meus amigos, passar para o grupo lá aqui, né? E vou recomendar. E parabéns, tá? Parabéns obrigada. mesmo. Obrigada pela contribuição também, Renault, pela oportunidade, tá? Parabéns pela Elo também, por esses 20 anos, algo que foi do teu coração. E desejo que vocês continuem, que nós, né, continuemos crescendo muito e bem engajados nessa causa. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada, Dani. Obrigada, Renault. Pessoal, enquanto vocês se preparam, se alguém mais tiver algum comentário para fazer, eu queria pedir a gentileza, a gente tem um formulário sobre avaliação, sobre esse encontro. Então, eu vou pedir para a Mari fazer a gentileza de colocar no chat, e eu peço que vocês linkem esse formulário e respondam, porque ele é muito importante para nós. A opinião de vocês sobre como é que foi o trabalho, o conteúdo, a metodologia, o tempo, tá? E outras sugestões que vocês tenham para os nossos próximos encontros. Eu vejo a inteligência emocional como uma ótima ferramenta para polir o nosso diamante. O que significa isso? Eu acredito que cada um de nós
é um diamante bruto, muitas vezes, né? Um carvãozinho, só aparece a parte do carvão. Então, cada desafio que nós temos, cada dificuldade, ele ajuda a polir o nosso diamante. Se nós temos um pouco de inteligência emocional, de controle emocional, nós estamos polindo o nosso diamante. Então, obrigado, Dani, por trazer ferramentas para que a gente possa polir o nosso diamante e deixar brilhar o que nós temos de melhor, o nosso potencial, a nossa originalidade, o nosso ser exclusivo, né? Então, é justamente com essa originalidade que toda a equipe, que todos os nossos queridos parceiros das empresas contribuíram já para a gente formar mais de 7 mil jovens aí nesse tempo. Então, superando os desafios, a gente se torna mais forte. Obrigada. Verdade. Obrigada Eu que agradeço, Cláudia. Obrigada a todos. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário? Eu vou fazer outro comentário aqui, agora no final, que o engraçado é até, tipo, falar da inteligência emocional, da forma que ela estava falando dos gatilhos que tem... Opa! Os gatilhos que tem, tipo, de a gente ir no nosso automático e tudo mais. Eu até, tipo, fiquei, tipo, abismado porque eu estava lendo um livro que é Prisioneiros da Mente, nossos cárceres mentais, que envolve isso um pouco também, porque, de certa forma, dá muitos gatilhos em nós para que a gente jogue nossos monstros, nossas coisas automáticas também da vida, e que a gente não para se olhar no espelho também, para observar, para a gente querer mudar isso, porque a gente tem muitos defeitos também, é claro. E então, tipo, foi muito massa, foi muito bom ter esse feedback de pessoas com conhecimento a mais e principalmente do foco, como eu falei, porque eu acho que é um dos meus maiores defeitos, eu acho que hoje em dia, e eu vou aplicar agora diariamente. Muito obrigado aí Ai, pelo, que ótimo. Fico pelo... muito feliz que contribuiu, que fez sentido. Não, fez sim, eu sempre falei para mim que um dia eu tenho que correr atrás disso para ver como que eu posso fazer e melhorar como pessoa, porque o foco é essencial na vida para muitas coisas, quanto no conhecimento de você fazer um estudo de faculdade ou no trabalho também, né? Sim, Então, isso é muito essencial para a gente. Muito obrigado. imagina, eu que agradeço. Que show, é o Douglas que falou, né, Douglas? Acho que você está com Isso. duas aberturas ali. Daí Sim, então assim, por causa que meu celular tá acabando a bateria, daí eu tô no PC também. Parabéns, viu, pela tua jornada, pela tua maturidade diante aí dos desafios. Você está novinho ainda, é aprendiz e está numa jornada linda. Você nos enche de orgulho, viu, querido? Continue assim. Obrigado. E sendo uma pessoa cada dia melhor. Muito obrigado. Então, queridos, acredito que é isso. Muito obrigado. Parabéns a todos vocês que fazem a Elo, que fazem a transformação social. Tá? Um beijo no coração. Obrigada e a gente se encontra em breve. Obrigada, Dani. Um abraço para vocês. Um abraço, obrigada, pessoal. Bom dia. Oi, gente. Eu vou deixar a sala aberta ainda um pouquinho, porque de repente alguém quer. Assim, fiquem à vontade também a nossa equipe, né, para preencher ali algumas questões no formulário que é desse momento, desse encontro, né? Fiquem à vontade também. E daqui a pouquinho eu encerro a sala, então. Mas por enquanto vou deixar aberto para os participantes ter acesso ao link do formulário que está ali no chat. Fiquem à vontade. Obrigada, Mari. Obrigada a todos vocês, queridos, que participaram.
Um abração.